Selic no chão, 2,25. E agora, professor, o que fazer com essa taxa tão baixinha? É sobre isso que eu quero falar com você. Algumas estratégias e investimentos para o seu perfil que você pode colocar em prática a partir de agora. Então você já sabe, pega aí papel e caneta na mão que está na hora de mais conteúdo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, aproveite para você se inscrever aqui no canal. O seu conhecimento está sempre crescendo, não igual a Selic, só caindo, não é verdade? Se gostar desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe com a galera nas redes sociais. Bom, todo mundo já está sabendo, Selic já estava em queda e continua em queda livre. E agora? O que fazer? Então venha comigo que eu quero compartilhar esse conteúdo para você. Selic 2,25, o que muda de uma maneira direta? Bom, primeiro a poupança, que já não era investimento, tá agora bem pior, né? 1,57 é a projeção aí se a Selic se mantiver dos próximos 12 meses. Então, imagina aí, você vai colocar um dinheiro depois de um ano, 1,57. Pô, acho que não vai dar, né? Vamos pensar em coisas melhores. Bom, Tesouro Direto, entre 6% e 7% no momento que eu gravo este conteúdo para você. Então, nós temos aí Tesouro ainda tendo uma boa performance comparado com os principais ativos que estão dentro dos grandes bancos e a caderneta de poupança. Bom, além disso, nós temos um IPCA, né, nos últimos 12 meses acumulado em 1,88. É importante que você tenha este número na sua cabeça para entender se o seu custo de vida está subindo ou está diminuindo. E a Bolsa batendo nos seus 96 mil pontos no momento em que eu gravo este conteúdo para você. E agora, professor Anderson, o que fazer? Então, vamos pensar junto. Eu quero criar um conteúdo para te ajudar a pensar. Você e eu, vamos pensar junto e não só fazer apenas uma conta de 1 mais 1 que é 2, etc. Mas entender que no momento em que você pensa, você começa a colocar algo em prática, né? O seu tic-teco começa a funcionar. Primeira coisa, que independente do que acontece com a Selic, se ela cair mais um pouquinho, se ela subir, você precisa ter um EPI, tá? E este EPI que eu chamo de estratégia pessoal de investimento. Você precisa saber o que você precisa do seu dinheiro, quanto de dinheiro que você precisa, quando é que você vai precisar desse dinheiro, como que está a sua reserva de emergência. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal para você, depois dá uma pesquisada aqui, dá uma navegada no canal que tem muito conteúdo para você cuidar da sua reserva de emergência, fazer seus primeiros investimentos e tudo mais. Então isso aqui é a parte mais importante. Você precisa descobrir qual que é a sua estratégia para curto, médio, longo prazo. E depois disso, o seu segundo ponto importante é o seu apetite. E aí, apetite? É, exatamente. Seu apetite para correr risco. Então, se você quer ganhar mais, arrisque-se mais. Não tem outra alternativa. Então, não dá para ficar reclamando, a Selic está baixa, professor, e agora? O que eu faço? Eu não consigo aumentar a Selic e dificilmente ela vai aumentar, né, para este ano. Então, é importante que você entenda como você vai ir para o terceiro passo. Qual o terceiro passo? As regras do jogo. E quando o assunto é investimento, você precisa começar. Pense no longo prazo. Então, nós estamos passando sim por um momento onde a Selic está baixa, mas isso já era previsível. E o que você fez há 6 meses atrás? O que você fez há um ano atrás? O que você fez quando a Selic estava a 14,15% ao ano? Eu nem vi. Que dia foi isso? Então, agora, quero fazer uma simulação com você. Imagine que você tivesse aí 10 mil reais. Professor, mas eu não tenho 10 mil reais, o que eu faço? Calma, a simulação que eu estou fazendo aqui, você poderia fazer para 100 reais, para 1.000 reais, para 100 mil reais. Fique tranquilo, eu tive que escolher o número, escolhi o 10 mil, achei ele bonitinho para este exemplo. Então, imagine que daqui a 12 meses para investidor, é logo ali, é rapidinho, é curtíssimo prazo. É só para você ter uma ideia aí do que vai acontecer. Então, se você deixasse esse dinheiro na caderneta de poupança, você teria um valor líquido de R$ 10.157. Então, você ganharia R$ 157. Eu não sei se está bom para você.
Se estiver bom para você, legal, tudo ok, tá tudo bem. Anderson, quero ganhar um pouquinho mais. Bom, você pode colocar esse valor em um ativo que esteja pagando 100% do CDI. Então, já tirando ali o imposto de renda, você vai ter aí R$ 10.186. Bom, já subiu um pouquinho, né? Mas você vai ter que estudar um pouquinho mais, né? Vai ter que ter um pouquinho de trabalho, que eu acho que não é nada. Você aperta aí um botãozinho e já encontra um CDB com 100% CDI moleza. Mamão com açúcar. Bom, eu quero correr mais um tiquinho de risco ou estudar um pouco mais. Você pode colocar no Tesouro Direto. E eu fiz uma simulação com o Tesouro Direto pré-fixado para 2026, fazendo um saque antecipado, fazendo uma premissa. Eu estou com uma ideia aqui de que essa taxa ela não vai mudar. Isso não é verdade, ela pode mudar e isso pode ser ótimo para você, porque você pode ter uma rentabilidade muito maior ou, se você não souber, pode te dar uma rentabilidade menor. É um risco, você tem que entender um pouco aí de marcação a mercado, no caso do Tesouro Direto, porque você vai fazer uma venda antecipada. Mas, de acordo com as minhas projeções, eu acho que valeria a pena correr esse risco, não é verdade? Olha lá, de 10.157 para o Tesouro Direto 10.491, será que valeria a pena? Essa decisão é uma decisão sua, de acordo com a sua estratégia pessoal de investimento. Agora, você poderia colocar esse dinheiro na renda variável. Anderson, quanto que dá? Não sei. Faça a mínima ideia quanto que daria para você na renda variável. Mas eu trouxe alguns exemplos aqui só para você ter uma ideia. Mas antes disso, vamos ver o que as pessoas ainda ficam perguntando. Anderson, Tesouro Direto ainda compensa? Ainda vale a pena? Então, olha para você ver. Eu fiz aquela simulação, tá? Fazendo uma compra no dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, 10 mil, uma taxa de 6,36 e supondo uma venda daqui a um ano com a mesma taxa. Muitas pessoas ainda me perguntam, Tesouro Direto compensa? E a decisão vai ser sua. Nessa simulação que eu fiz, observe que nós temos aí uma taxa de 4,99% depois de 12 meses se você fizer esta venda antecipada. E aí, será que vale a pena comparar esse risco do Tesouro, que é um investimento mais seguro que a gente tem no Brasil, que você pode começar a partir de R$30 e ganhar 5% no ano? A decisão passa a ser sua. Para responder a pergunta se compensa ou não, você precisa responder para você, onde está o meu dinheiro? Meu dinheiro está onde? Está na caderneta de poupança? Está no CDB? Está em algum fundo? E veja a rentabilidade daquele ativo para você comparar com o Tesouro. Pegando um outro exemplo ainda do Tesouro Direto, observe que eu tenho aí um extrato, é a parte analítica, é a parte onde você entra dentro da plataforma do Tesouro e naquele título que você tem todas estas informações que eu estou te mostrando agora na tela. Se você já é meu aluno do curso Aprenda Tesouro Direto, você já sabe muito bem do que eu estou falando. Se você já é investidor do Tesouro Direto, também você já tem acesso a essas informações dentro da plataforma. Mas talvez você não tenha percebido por uma coisa interessante. Eu peguei aqui um exemplo de uma aplicação bem simples, foi aplicado aí menos de R$100 no dia 20 de 3 de 2020. Tá? E aí, hoje, no dia que eu gravo esta aula, foi dado aí uns dias corridos de 87 dias. Ainda não deu 3 meses. Observe a rentabilidade bruta desse título. 10,55. Então, a rentabilidade bruta. Se eu fazer os cálculos da rentabilidade líquida, vai dar 2,63% ao mês de rentabilidade líquida. Ou seja, esse título ele está me rendendo até agora, durante esses 3 meses, em cada mês, uma média de juros compostos de 2,63. Só para você ter uma ideia, uma pessoa que, com base na poupança de hoje, que quisesse ter esta mesma rentabilidade, ela teria que deixar o dinheiro aplicado por 20 meses. Para responder a pergunta se compensa ou não, você tem que ter um referencial. Neste caso, eu tomei como base a poupança, mas você deve tomar como base os ativos que você tem, os ativos que você quer investir. Então, com a poupança, você já viu aqui que o Tesouro Direto coloca ela, né, na mochilinha, coloca ela no chinelinho de uma maneira bem tranquila. E para você que entende, está aqui acompanhando o canal, sabe o quanto eu gosto do Tesouro Direto para você que está começando a investir. Mas você talvez queira correr um pouco mais de risco para ganhar mais rentabilidade. Então eu peguei aqui de uma maneira didática, não é uma recomendação. Poderia ter pego aí centenas de outros fundos. Peguei um fundo que está na minha carteira, o MGFF11. Depois me conta se você já investe em fundos, já investe em ações, FIs, etc. Então,
para você ter uma ideia, vale lembrar que nós estamos falando de renda variável. E aqui eu preciso abrir um parêntese. Renda variável vai ter volatilidade. Legal? Mas nessa estratégia, o que você precisa entender? Você precisa comparar. Aqui você teve aqui um rendimento em um mês, isso não é todos os meses, pode ser mês que tenha muito mais, meses que tenha menos, mas para você ter uma base, eu fiz um corte de um único mês. Em um mês, o fundo MGFF11, ele teve uma valorização, nem falei dos dividendos, tá? Ele teve uma valorização de 6,76%. Isso, para uma pessoa conseguir na caderneta de poupança, seria necessário 4 anos. 4 anos. Eu não estou sendo aqui, eu não quero te dizer que isso acontece todos os meses, porque é renda variável. Você precisa entender os riscos de um ativo de renda variável. Mas você ter um parâmetro, será que vale a pena eu investir, começar a investir em renda variável, comparando com aquele dinheiro que está parado na caderneta de poupança? E a resposta, muito provavelmente, vai ser um sonoro sim. Sabe por quê? Olha um outro exemplo que você tem aqui, uma ação do Banco do Brasil, tomando como base apenas os últimos 30 dias, no mês, na verdade no mês atual, no mês que eu estou gravando, então nós estamos no mês de junho, então não deu nem um mês. Tá? Neste mês, só para você ter uma ideia, teve uma rentabilidade de uma valorização de 8,24%. Tá? Assim como eu te mostrei no outro fundo imobiliário, no outro FII, aqui você tem um equivalente a 5 anos de caderneta de poupança. Então, se você acertar uma ação, daquelas que são com mais qualidade, e você, olha, eu vou ficar nessa ação durante 3 meses, ou até eu ter um dinheiro que na poupança eu gastaria 4 anos para ter. Você pode levar depois dinheiro para a caderneta de poupança, se assim for a sua estratégia de investimento. Ou você pode continuar diversificando entre renda fixa, renda variável, os FIIs que ficam aí no meio, né? Apesar de ser uma renda variável, você tem algumas características bem especiais para os fundos de investimentos imobiliários. E aí a decisão, ela começa a partir de você. Por quê? Vai existir vários investimentos que são muito melhores do que os ativos que estão dentro do banco, porém, você precisa saber que vai haver riscos, e risco a gente não evita, nós administramos, existe toda uma estratégia para você fazer um gerenciamento de risco da sua carteira, existe toda uma estratégia para você comprar os ativos que vai diminuir o risco de perda, vai aumentar a sua probabilidade de ganhos, e aí você vai começar a entender que existem muitos ativos que vão te dar 2, 3, 4, 5, 6 vezes a Selic e vai te trazer um risco considerável de acordo com a sua estratégia. O que é que você precisa fazer? Definir a sua estratégia pessoal de investimento. Onde você está hoje, onde você deseja chegar daqui a um determinado tempo, quanto de aporte você tem todos os meses, qual que é a sua base de conhecimento, o que você conhece sobre os ativos, Tesouro Direto, existem praticamente 5 títulos dentro do Tesouro que você pode diversificar, vários ativos de renda fixa, vários fundos que você tem de investimento em ações, fundos imobiliários, ações, small caps, muitos ativos para você começar a criar a sua estratégia. Você precisa definir qual é o seu apetite. Anderson, o que é isso? Ou seja, o seu perfil de investidor, você consegue ficar tranquilo perdendo 10%, 15%, 20% em um ano? Você fica feliz, fica tranquilo quando você ganhar 10, 15, 20% em um ano? Então, esse apetite é que você precisa definir e entender as regras do jogo. Cada ativo tem a sua regra, cada investimento traz os seus riscos, então quanto mais você se informar, quanto mais você estudar, menos risco você vai correr. E aí, esse conteúdo te ajudou, deu uma clareada, fez você pensar um pouco mais nos seus investimentos? Se sim, deixa aí o seu like, bora lá para os comentários e taca o dedinho e compartilhe este conteúdo com os seus amigos. Um forte abraço do Anderson Gonçalves e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!